Existe um momento, na vida de algumas pessoas, em que algo simplesmente se rompe. Não se rompe de forma dramática. Não explode com um estrondo. Quebra silenciosamente e, de repente, você percebe que não consegue mais fazer algo que fez a vida inteira. Fingir que está tudo bem, quando na verdade não está. Fingir que concorda, quando, no fundo, discorda. Fingir que se importa, quando o interesse se esvaiu. Fingir ser normal, quando nunca se encaixou. Carl Jung, há mais de um século, mapeou esse exato fenômeno. Ele chamou de dissolução da persona, a ruptura da máscara. E ele foi muito claro sobre algo que a maioria das pessoas reluta em ouvir. Essa incapacidade de fingir. Não é uma fraqueza, é um sinal, um indicativo de que algo profundo está acontecendo dentro de você. Algo que a neurociência, impulsionada por figuras como Andrew Huberman, só agora está começando a desvendar. Estudos recentes de 2024 confirmam que a simulação, o ato de fingir, exige um esforço cognitivo enorme do seu cérebro. O córtex pré-frontal, a central de comando do cérebro, precisa trabalhar incessantemente para manter a máscara no lugar, para suprimir suas reações autênticas, para calcular o que os outros esperam, para performar uma versão de você que, na verdade, não é você. E quando seu cérebro começa a passar por certas mudanças, esse esforço se torna insuportável. Se você chegou a um ponto em que simplesmente não consegue mais performar a normalidade, se conversas superficiais te esgotam de uma forma inédita, se você olha para sua vida social e profissional e pensa, eu não aguento mais isso. Este vídeo foi feito especificamente para você, porque o que vou revelar nos próximos minutos não é apenas uma explicação teórica, é uma libertação. Vou te mostrar exatamente o que Jung descobriu sobre por que certas pessoas chegam a esse ponto de ruptura. Vou conectar isso com a neurociência mais recente, com as pesquisas de Andrew Huberman sobre o custo cognitivo de fingir. E vou te dar algo que nenhum terapeuta convencional ousaria te dizer, que essa incapacidade de fingir pode ser o início da coisa mais importante que vai acontecer na sua vida. Mas antes de tudo, você precisa entender o que é a persona, a máscara social, e por que você desenvolveu uma. Jung definiu a persona como uma máscara projetada, por um lado, para causar uma impressão definida nos outros, e, por outro, para esconder a verdadeira natureza do indivíduo. O termo vem do latim e, originalmente, significava a máscara usada por atores no teatro romano. E essa é a metáfora perfeita. A persona é o papel que você representa no palco da vida social. A persona não é inerentemente ruim. Ela é uma adaptação necessária. Quando você era criança, você aprendeu rapidamente que certas partes de você eram aceitáveis e outras não, que certas emoções eram permitidas e outras punidas, que certas formas de ser eram recompensadas e outras rejeitadas. E você fez o que qualquer ser humano inteligente faria. Você criou uma versão de si mesmo que maximizava a aceitação e minimizava a rejeição. Essa versão é a persona, a máscara social, e ela funcionou por anos, talvez por décadas. Ela te ajudou a navegar a família, a escola, o trabalho, os relacionamentos. Ela te protegeu, ela te abriu portas, ela te manteve seguro.
Mas aqui está o problema, que Jung identificou. A persona tem um custo, e quanto mais tempo você a usa, mais alto esse custo se torna. Jung escreveu que um homem não pode se livrar de si mesmo em favor de uma personalidade artificial, sem sofrer consequências. A tentativa de fazer isso é sempre um ato de violência contra a própria natureza. E, mais cedo ou mais tarde, a natureza se vinga. A essência reage. Essa vingança da natureza, essa reação da sua essência, é o que você está experimentando agora. A incapacidade de fingir, o esgotamento profundo, a sensação de que cada interação social, que exige a máscara, te drena, de uma forma que antes não drenava. Isso não é um burnout comum. É o seu cérebro dizendo: eu não aguento mais. A neurociência, com o auxílio de nomes como Andrew Huberman, explica isso de forma muito precisa. Quando você mente ou finge, seu cérebro precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ele precisa suprimir a resposta autêntica, o que você realmente sente, o que você realmente pensa, o que você realmente quer dizer. Essa supressão acontece principalmente no córtex pré-frontal dorsolateral e ela consome energia. Segundo, seu cérebro precisa criar e manter a resposta falsa, calcular o que seria apropriado dizer, qual expressão facial usar, qual tom de voz adotar. Isso também acontece no córtex pré-frontal e também consome energia. Terceiro, seu cérebro precisa monitorar constantemente se a mentira está funcionando, observar as reações dos outros, ajustar a performance em tempo real. Isso envolve múltiplas regiões, incluindo o córtex cingulado anterior. E adivinha? Também consome energia. Meta-análises de estudos de neuroimagem mostraram que a decepção ativa consistentemente uma rede ampla de regiões cerebrais. Córtex pré-frontal, dorsolateral. Córtex pré-frontal, ventrolateral. Ínsula anterior. Córtex cingulado anterior. Lóbulo parietal inferior. Todo esse circuito trabalhando simultaneamente. Todo esse circuito consumindo glicose e oxigênio. Todo esse circuito se esgotando. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Fingir ser normal, quando você não é normal, é neurologicamente idêntico a mentir. Seu cérebro não distingue entre mentir para os outros, sobre um fato, e mentir para os outros, sobre quem você é. Para o córtex pré-frontal, é a mesma coisa, o mesmo esforço, o mesmo custo. Então, se você passou anos ou décadas fingindo ser alguém que você não é, seu córtex pré-frontal está exausto, literalmente exausto. E, em algum momento, ele simplesmente para de conseguir manter o esforço. A máscara começa a cair, não porque você decidiu, mas porque seu cérebro decidiu por você. Jung previu isso de uma forma quase profética. Ele escreveu sobre o momento em que algo dentro de você se recusa a continuar fingindo. Ele disse que é sutil, no início, irritação, tédio, uma névoa que você não consegue nomear. E então, cresce dentes, empregos parecem prisões, relacionamentos parecem drenos, a vida que você construiu parece um figurino que você não consegue mais tirar. Jung chamou isso de limiar da individuação. O ponto em que a psique começa a se rebelar quando a persona não serve mais à vida, mas à subprime. E essa rebelião não é opcional, é automática, é inevitável.
E é exatamente o que você está experimentando. Mas calma, porque aqui é onde as coisas ficam mais interessantes. A ínsula anterior desempenha um papel crucial nesse processo. A ínsula é uma região do cérebro, escondida dentro do sulco lateral, e ela é responsável por algo chamado interocepção, a capacidade de sentir os sinais internos do seu corpo, batimentos cardíacos, respiração, tensão muscular, desconforto no estômago, todas essas sensações que te dizem como você realmente está. Pesquisas da Universidade de Stanford, de 2024, descreveram a ínsula como um hub para saliência, controle cognitivo e processamento interoceptivo. Em outras palavras, a ínsula é onde seu cérebro integra o que você sente por dentro com o que está acontecendo lá fora. É onde você sabe se algo é verdadeiro ou falso para você. Não logicamente, visceralmente. E aqui está a descoberta crucial. Estudos demonstraram que, quando pessoas mentem ou fingem, a ínsula anterior é ativada, juntamente com as regiões de controle cognitivo, mas não de uma forma boa. A ínsula registra a dissonância entre o que você está expressando e o que você realmente sente. E essa dissonância é experimentada como desconforto emocional. Culpa, ansiedade, mal-estar. Isso explica por que fingir se tornou tão insuportável para você. Sua ínsula se tornou mais sensível, seja por meditação, por terapia, por experiências transformadoras, ou simplesmente por envelhecer e se conhecer melhor. Alguma coisa fez sua ínsula ficar mais conectada com seus estados internos. E agora ela grita. Toda vez que você tenta fingir, o que antes era um desconforto leve que você conseguia ignorar, agora é um alarme que você não consegue desligar. Seu corpo inteiro reage quando você tenta ser quem você não é. E não é frescura, é neurologia, é sua ínsula, fazendo exatamente o que ela foi projetada para fazer. Te avisar quando algo está errado. Carl Jung entendeu isso intuitivamente, mesmo sem ter acesso à ressonância magnética. Ele escreveu que o corpo sabe antes da mente, que sintomas físicos frequentemente são a primeira manifestação de conflitos psíquicos, e que ignorar esses sinais é ignorar a sabedoria mais profunda do seu ser. Então, o que acontece? Quando você chega nesse ponto, quando fingir se tornou impossível, quando a máscara social está desmoronando, Jung mapeou 3 caminhos possíveis. O primeiro caminho é o que ele chamou de restauração regressiva da máscara social. A pessoa tenta desesperadamente reconstruir a máscara antiga, volta para comportamentos velhos, tenta fingir mais forte, ignora os sinais do corpo, força a normalidade, e isso funciona por um tempo, até que não funciona mais. E o colapso, quando vem, é muito pior. Jung disse que nesse caminho, a pessoa laboriosamente tenta remendar sua reputação social, dentro dos confins de uma personalidade muito mais limitada, fingindo que ela é como era antes da experiência crucial. Mas ela nunca será como era antes, e fingir que é só prolonga o sofrimento. O segundo caminho é o colapso. A pessoa simplesmente não consegue mais. Depressão, ansiedade severa, esgotamento profundo total, crise existencial. A máscara cai de forma descontrolada e a pessoa fica exposta, sem ter construído nada para substituir a máscara social. Esse é o caminho mais doloroso e, frequentemente, é o caminho de quem ignorou os sinais por tempo demais. O terceiro caminho
É o que Jung realmente recomendava: a autenticação consciente. Em vez de tentar reconstruir a máscara antiga ou colapsar sob seu peso, você conscientemente escolhe deixá-la ir. Você entra no desconforto de não saber quem você é. Sem a máscara social, você explora o que resta quando a máscara cai e você constrói algo novo, algo mais autêntico, algo que não exige tanto esforço para manter. Jung disse que o objetivo da autenticação não é eliminar a máscara social, é desenvolver uma máscara mais realista e flexível, que ajuda você a navegar na sociedade, mas não colide com, nem esconde seu verdadeiro eu. Uma máscara que você pode colocar e tirar conscientemente, não uma máscara que está fundida com seu rosto. A neurociência apoia isso. Pesquisas da Universidade de Stanford mostram que pessoas autênticas têm menos ativação nas regiões de controle cognitivo durante interações sociais. Elas não precisam trabalhar tão duro para manter a performance, porque não estão performando. Elas estão apenas sendo. E isso libera energia cognitiva para outras coisas: criatividade, conexão real, presença. Então, como você navega esse processo? Como você vai do ponto em que está agora para o ponto em que Jung descreveu? Primeiro, você para de se culpar pela incapacidade de fingir. Isso não é fraqueza, é evolução. Seu cérebro está te dizendo que você ultrapassou a fase em que a máscara era necessária. Você cresceu. A máscara não cresceu junto. E agora, ela simplesmente não serve mais. Segundo, você começa a prestar atenção nos sinais da ínsula. Aquele desconforto que você sente quando está fingindo. Aquela tensão no estômago. Aquela sensação de que algo está errado. Isso não é neurose, é sabedoria corporificada. Seu corpo está te guiando em direção à autenticidade. Ouça. Terceiro, você começa a experimentar autenticidade em ambientes seguros. Não precisa ser tudo de uma vez. Não precisa explodir sua vida, mas comece a dizer o que realmente pensa, em contextos onde o risco é baixo. Comece a mostrar partes de você que sempre escondeu. Veja como é. Veja como se sente. Veja que o mundo não acaba. Quarto, você aceita que vai perder algumas coisas no processo. Empregos que exigiam a máscara antiga. Relacionamentos que eram baseados na máscara social. Amigos que gostavam de quem você fingia ser. Essas perdas doem, mas elas são necessárias, porque o que resta depois delas é real, e o que era baseado na máscara não era. Quinto, você encontra sua tribo. Pessoas que também passaram por esse processo. Pessoas que valorizam autenticidade. Pessoas que não precisam que você finja. Jung disse que na autenticação, você se torna estrangeiro para sua tribo de origem, mas também disse que você encontra uma nova tribo, uma tribo de pessoas que também escolheram o terceiro caminho. A verdade é que a maioria das pessoas vai passar a vida inteira fingindo, mantendo máscaras, pagando o custo cognitivo, sem perceber. E não há nada errado com elas. Esse é o caminho delas. Mas se você chegou num ponto em que simplesmente não consegue mais, esse não é seu caminho. Você está sendo chamado para algo diferente. Algo mais difícil no curto prazo, mas infinitamente mais libertador no longo prazo. A vida de quem é autêntico. A vida de quem não precisa gastar energia mantendo máscaras. A vida de quem pode simplesmente ser. Jung escreveu que a jornada da autenticação não é sobre apresentar uma versão perfeita de nós mesmos ao mundo,
É sobre nos tornar totalmente, autenticamente humanos, com todas as nossas falhas e imperfeições. A autenticação não é um destino, mas um processo contínuo. É uma jornada contínua de autodescoberta, autoaceitação e o ato corajoso de nos tornarmos quem realmente somos. Esse ato corajoso começa exatamente onde você está agora, no ponto em que fingir se tornou impossível, no ponto em que a máscara está caindo, no ponto em que seu cérebro está se recusando a continuar a performance. Esse ponto não é o fim, é o começo. E do outro lado desse processo, o que espera não é perfeição, é liberdade. A liberdade de não precisar mais calcular cada palavra, cada expressão, cada reação. A liberdade de simplesmente existir como você é. A liberdade de usar energia para viver, em vez de usar energia para fingir que está vivendo. Andrew Huberman disse, em seus episódios sobre carga cognitiva, que resetar a atenção requer energia e com o tempo se torna exaustivo. É exatamente isso que acontece quando você finge. Você está constantemente resetando, constantemente monitorando, constantemente ajustando, e isso é exaustivo. Mas quando você para de fingir, essa energia fica disponível para outras coisas, para criar, para conectar, para realmente viver. A incapacidade de fingir o que você está experimentando não é um bug, é uma feature. É seu cérebro te libertando de uma prisão que você construiu tão cuidadosamente, que esqueceu que era uma prisão. E agora as barras estão se dissolvendo. E você está assustado, porque não sabe quem você é sem elas. Mas você vai descobrir, e o que você vai descobrir vai ser muito melhor do que qualquer máscara social que você já usou. Se você chegou até aqui e sentiu que finalmente alguém explicou o que você está vivendo, quero te fazer um pedido. O YouTube tem aquele coração dourado embaixo do vídeo, o Super Thanks. Quando você clica nele, você está dizendo, eu também não consigo mais fingir, e estou em paz com isso. Cada Super Thanks é uma declaração de autenticidade, uma recusa de continuar a performance. E isso é exatamente o que Carl Jung admirava. A coragem de deixar a máscara social cair, mesmo sem saber o que vai encontrar por baixo dela. Agora eu tenho uma pergunta para você, e eu realmente quero que você responda nos comentários. Carl Jung disse que a ruptura da máscara é absolutamente necessária para a autenticação. Em que momento da sua vida você percebeu que não conseguia mais fingir? Qual foi a situação? O contexto? O momento em que algo dentro de você simplesmente se recusou a continuar a performance? Conta a sua história. Pode ser curta, pode ser longa, mas seja honesto. Porque quando você escreve sobre esse momento, algo muda. A incapacidade de fingir, que parecia um problema, se transforma em um marco, e talvez alguém lendo seu comentário vá perceber que não está sozinho, que outras pessoas também estão passando por isso, que a máscara social caindo não é o fim do mundo, é o início de algo muito melhor. E nesse reconhecimento, algo se completa. A vergonha de não conseguir fingir se transforma em orgulho de ser autêntico. E a jornada, que parecia solitária, se revela compartilhada por milhares de pessoas, que também escolheram o terceiro caminho. Carl Jung sabia que esse caminho não é para todos. A maioria das pessoas vai preferir a segurança da máscara social, a previsibilidade da máscara social, o conforto de nunca ter que confrontar quem realmente é. E não há julgamento nisso. Cada um tem seu caminho.
Mas se você está aqui, se esse vídeo te encontrou, se essas palavras fazem sentido de uma forma que nada mais fez, provavelmente você não é a maioria. Provavelmente você está sendo chamado para a autenticação. Provavelmente a máscara social já começou a cair. E provavelmente não há mais volta. Bem-vindo ao terceiro caminho. Bem-vindo à impossibilidade de fingir. Bem-vindo a você mesmo.